noite, minha galera do Oculto Deus. Mais uma vez, boa noite, sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E chegamos à nossa marca finalmente do nosso programa. Nossos programas têm sido gravados na quarta-feira por questões de tempo, questões de trabalho, mas toda semana, não tenha dúvida, nosso programa vai estar aqui, seja comigo ou com algum servo de Deus que tem uma palavra para você. Não vai ser diferente hoje, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar uma palavra que vai nortear a tua semana. Eu tenho uma palavra de Deus para você, peço que você convide seus amigos, aqueles que ainda não têm Jesus, e você que está precisando de uma palavra para essa semana, que está numa semana decisiva na tua vida. Irmão, abra a tua Bíblia por gentileza no livro de João. João no capítulo 4. E eu vou começar lendo o versículo 28 ao versículo 30. João 4, versículo 28 ao 30. O tema dessa palavra é: o espelho é você. O espelho é você. Esse texto vai nos falar sobre uma mulher, um texto muito conhecido teu, tenho certeza, que fala da mulher samaritana. Que é aquela mulher que foi tirar água do poço de Jacó. Você que não sabe, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus ele passou por aquela cidade. Ele estava indo para Galiléia, era necessário que ele passasse por Samaria. E de repente, no meio do caminho, Jesus ele para em Samaria, ele para no poço de Jacó e uma mulher vem retirar, uma mulher samaritana. E Jesus então ali, ele evangeliza aquela mulher, ele fala que ele é o Messias, que ele é o pão da vida, ele vem, ele fala sobre a água que jorraria de fontes de dentro da pessoa que aceitasse ele como Senhor, águas que levariam à vida eterna, ele fala dele mesmo para aquela mulher samaritana. Então, depois de falar para aquela mulher uma revelação da vida dela, em que ele diz sobre os maridos que ela já teve, sobre aquele que está com ela e não é mais, você vai observar no texto de todo João, capítulo 4. De repente, depois que Jesus ele se dirige a essa mulher e ele fala sobre a vida dessa mulher, essa mulher sente algo diferente, essa mulher se converte. Ela entende, ela aceita a ideia do Messias. Como muitas vezes, como em muitas situações aconteceu comigo e aconteceu com você. Jesus entrou na nossa vida, nós entendemos que a nossa vida não é do jeito que estava. E o que a gente fez? Nós entregamos a nossa vida àquele que é o consumador da nossa fé, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos indica o caminho da eternidade. Então nos tornamos cristãos. Mas não aconteceu só isso. O Evangelho não parou nela. Olha o que aconteceu no versículo 28. Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Preste atenção numa coisa. Quando eu e você nos convertemos, nós passamos a ter uma natureza que não é a nossa. Nós passamos a ter uma natureza que é a natureza de Deus. João 1,12, eu sempre prego isso aqui para vocês. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes porque nós não tínhamos. O poder de serem feitos filhos de Deus. Agora temos uma natureza divina que está dentro de nós. Por isso, quando fazemos qualquer coisa que desagrade o Espírito Santo, que seja errado, que seja pecado, somos confrontados pelo Espírito que está dentro de nós, que nos confronta a sermos santos, que nos confronta a sermos parecidos com o Messias, que é aquele que morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Amém? E eu sei que você entende isso. Porém, agora nós passamos a ser um espelho desse Evangelho a outras pessoas. E o que Jesus estava ensinando, eu quero mostrar para você nessa noite, é que o espelho dessa geração é você. E você que não tem Jesus ainda, abra uma Bíblia qualquer e leia o capítulo de João, capítulo 4. Porque tinha uma mulher lá, e eu tenho certeza que a tua vida não está pior do que a vida dela estava. Porque além dela ser rejeitada pelos judeus, ela era rejeitada pelos próprios samaritanos. Porque tinha uma vida de prostituição, porque já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era mais dela. E mesmo assim, Jesus olhou para aquela mulher e mudou a vida dela.
Agora essa mulher ela passa a ser um espelho desse evangelho para uma cidade que não conhecia o Messias. Então ela que se converteu, como eu e você, a Jesus Cristo, Messias, vai à cidade falar que conheceu a Jesus. E preste atenção no segredo desse versículo, com uma lição bem curtinha, mas eu quero te dar um recado. Olha o que vai dizer agora no versículo 43 ou 45. Passados 2 dias que Jesus estava com eles, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, qual também tinham comparecido. Jesus ele chegou a Galiléia fazendo muitos milagres, onde ele tinha passado em Samaria. Agora preste atenção numa coisa, eu vou fechar com você lendo versículo 41 e 42. Muitos creram nele, em Jesus, através da sua palavra, e diziam à mulher, esse é o segredo da lição que eu quero te ensinar. Versículo 42 do capítulo 4 do livro de João, o discípulo amado. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ei, meu irmão, olha a responsabilidade que você tem. As pessoas, quando entram na igreja, elas não vão se encontrar com Jesus primeiramente, elas se encontram com você, porque o exemplo que elas têm de Jesus Cristo, o que elas sabem sobre Jesus e sobre o Evangelho, é o que elas veem na minha e na tua vida. Então, se elas olham para mim, para a tua vida, e não conseguem ver Jesus, como elas vão conhecer Jesus? Você acha mesmo que só uma experiência transcendental vai trazer a pessoa ao conhecimento de Jesus? Não, meu irmão. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que ela faz é procurar um espelho para ela poder aprender a natureza de Cristo. Lembra de João 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós temos o poder de sermos filhos, nos tornamos espelho dessa geração. E quando uma pessoa se converte, ela se converte a Jesus. Mas antes dela aprender a olhar para Jesus, não tenha dúvida, ela vai olhar para mim e ela vai olhar para você. E ela vai ter que enxergar Jesus para que ela possa ter Jesus como foco e o centro da vida dela. Até que ela tenha maturidade para entender que a fé dela precisa estar unicamente em Jesus e que só Jesus é felicidade, tanto terrena quanto eterna, ela vai olhar para mim e para você. Eu e você, crentes, temos a responsabilidade nos nossos ombros e não abrimos mão, não podemos abrir mão dessa responsabilidade de moldar o caráter de Cristo nas pessoas que entram nas nossas igrejas. Os cristãos que se convertem não vão passar a conhecer Jesus sem conhecer você primeiro. Eles entregam a vida a Jesus, mas eles vão olhar para você para ver o caráter de Cristo em você, para que o caráter de Cristo seja imprimido na vida deles. Eu vou aplicar isso para você entender melhor. A pessoa que é mentirosa quando se converte, ela se converteu a Jesus, entregou a vida a Jesus. Mas é quando ela é confrontada pela natureza de Jesus na nossa vida, e então ela entende que essa natureza confronta também, que ela precisa parar de mentir para se tornar filha de Deus. Você entende essa minha e a tua responsabilidade? Se as pessoas faziam sexo antes do casamento, fornicação, e se convertem, elas vão olhar para mim e para você, e por verem o caráter de Cristo impresso nas nossas vidas, vão se sentir confusos e não vão querer fazer mais, porque agora entendem que isso também as confronta e elas querem ter o caráter de Cristo, querem ser santas. Quer ganhar para os céus, como eu e você fazemos, com muita luta, com muito esforço, com muita dificuldade, mas com a força mais poderosa do mundo dentro de nós, o Espírito de Deus. Mas eu quero te dizer que o contrário também é verdade.
Quando as pessoas se convertem e elas entram nessa igreja, entram na sua igreja e elas entregam a vida para Jesus e elas olham para a tua vida e não conseguem ver vida de Deus, caráter de Deus em você, elas vão entender que servir Jesus e que ver Jesus é ver o que elas têm visto em você. E você vai gerar um discípulo igual a você, que comete os mesmos erros, os mesmos pecados, e você vai vender uma ideia de Jesus que não é o que a Bíblia fala que é Jesus. Me desculpa, mas eu tenho que te dar esse recado. Meu irmão, se você quer moleza, procure o budismo. Se você quer moleza, procure o hinduísmo. Procure uma religião que vai te deixar relax, que não vai te confrontar em nada. Mas no cristianismo, nós somos pequenos cristos, representantes de Jesus nessa terra. E nós, querendo ou não querendo, temos uma responsabilidade de gerar discípulos para essa nação. Discípulos que sejam embaixadores do Evangelho, representantes de Cristo, que vão pregar liberdade para tantos presos que estão aí fora. A minha pergunta para você é a seguinte: qual tipo de discípulo você tem gerado? Se nós tivéssemos 10 pessoas iguais a você dentro da igreja, como seria a sua igreja? Uma confusão, uma bagunça, uma baderna, um monte de gente doente, falando mal uns dos outros, mentindo, se prostituindo, indo a lugares que não se deve ir, falando mal dos outros, dos pastores. Ou se nós tivéssemos 10 pessoas como eu e como você dentro da igreja, nós teríamos solucionadores de problemas, nós teríamos apacentadores, aconselhadores, homens de dons, mulheres de dons, de palavras de sabedoria, que oram uns pelos outros, que confessam os pecados uns aos outros e oram uns pelos outros no nome de Jesus Cristo para sermos curados. É muito curta essa palavra, mas é para que você reflita. O espelho do Evangelho é você. E antes das pessoas conseguirem ter o foco delas em Jesus, é você e eu. São as nossas vidas as responsáveis por imprimir o caráter de Jesus na vida das pessoas. Aí sim, quando elas entenderem que elas viram Jesus através de nossas vidas, elas vão conhecer de verdade Jesus, a pessoa dele, os princípios dele, e elas vão começar a caminhar com as suas próprias pernas. Mas nós somos pais espirituais, muitas vezes, das pessoas que se convertem. E que possamos ser o exemplo de cristianismo que vai fazer dessa nação uma nação cristã de verdade, que vai impactar essa terra, e uma geração que vai ver o Messias voltar para buscar a sua igreja. E eu e você estaremos com Ele. Nem que entremos no céu empurrados, mas estaremos lá. Que Deus te abençoe e que tua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Feche os olhos, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa confrontar primeiramente o meu coração, Deus, por saber que sou igreja e que preciso ser um exemplo como igreja. E que as pessoas que estão me assistindo possam entender que nós geramos o caráter de Cristo nas pessoas. E nós pregamos a felicidade e a alegria que é ter o Senhor como nosso Salvador dentro de nós. Nosso advogado que nos perdoa os pecados, que nos ama e que nos leva aos céus. Que cada pessoa que está assistindo esse programa, Pai, que não tem o Senhor como Salvador, possa entender que o teu fardo é leve, que possam se arrepender dos teus pecados, Deus, e que elas possam entregar a vida para Ti, e que elas sejam felizes e encontrem a felicidade que o Senhor as quer dar no Senhor. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso 42º programa Eu Curto Deus. Vem curtir Deus com a gente também. Tamo junto e Deus te abençoe.